A terceira parte deste módulo é dedicada ao tratamento das relações entre risco e benefício na pesquisa científica. O bem-estar de indivíduos e sociedades no exercício da pesquisa científica é uma construção histórica. Trata-se de uma noção que só adquire sentido a partir das interações processadas no tecido social e que varia com as transformações que acontecem na própria sociedade ao longo do tempo. Portanto, não é algo dado a priori ou que deva permanecer imutável para sempre. Pelo contrário, à medida que se amplia o escopo dos direitos e os cuidados na sociedade, com a consolidação da concepção de vulnerabilidade, a relação das sociedades com a pesquisa tende a modificar-se e a aprimorar-se. O bem de uma comunidade sempre estará subordinado às necessidades, percepções e vivências particulares de um dado grupo em um determinado tempo. E esse bem provém de pactos civilizacionais e culturais, para os quais sempre concorrem as interações humanas. Ao longo da história da ciência, e até pouquíssimo tempo atrás, era comum o uso amplo e indiscriminado de animais para experiências científicas e a concepção das crianças como adultos imperfeitos, ou seja, como indivíduos de segunda classe e, portanto, ideais para a realização de experimentos. Trata-se de um longo período da história da humanidade, no qual a infância era desprovida de direitos, de possibilidades de escolha e de humanidade mesmo em sua completude. Além disso, não se supunha um dever fundamental a proteção das crianças, e as sociedades também não dispunham de mecanismos de salvaguarda para além do próprio núcleo familiar. Os animais, por sua vez, eram encarados sob uma perspectiva dessensibilizada, estando ausentes as noções de estresse, de sofrimento, de dor. Os animais eram entendidos, em suma, antes como insumo do que como seres vivos. A história da busca pela vacina contra a varíola, que é considerada a mãe das vacinas, nos oferece muitos testemunhos a respeito deste fato. O pioneiro nesses experimentos foi o médico inglês Edward Jenner, que inoculou a varíola bovina em uma criança. No ano de 1796, ele recolheu o vírus em uma ordenhadeira que havia tido varíola bovina, o que era muito comum em ordenhadeiras, e injetou na criança. Passado um tempo, ele injetou o vírus da varíola humana na mesma criança, que não contraiu a varíola humana. Com isso, provou-se a aproximação entre a varíola bovina e a varíola humana. Mas este é um caso bem-sucedido, diante de tantos outros nem tão bem-sucedidos assim. Seguindo com a varíola, em 1891, o sueco Carl Jansson conduziu experimentos de uma vacina contra a varíola em 14 crianças órfãs. Embora ele reconhecesse que os experimentos naquela fase deveriam ser feitos em bezerros, ele teria consultado o diretor do orfanato com o argumento de que bezerros eram muito caros. Deu certo e o diretor concordou. É claro que, salvo pelas partes menos morais, esses procedimentos não apresentavam problemas éticos do ponto de vista daquelas sociedades, ainda que impensáveis nos dias de hoje. As relações entre ética e ciência dizem respeito, em primeiro lugar, a um equilíbrio entre risco e benefício. Isso significa que o benefício decorrente de um determinado experimento com seres humanos deve sempre compensar os riscos que ele traz à sua integridade física, mental, emocional, intelectual. Em 1885, havia uma epidemia de hidrofobia, a raiva, na Suíça. E o químico francês Louis Pasteur
que vinha desenvolvendo experimentos sobre a doença utilizando bovinos, foi procurado pela mãe do menino Josef Maista, de 9 anos, que havia sido mordido por um cão, né? Enfim, o cão transmite a doença. Embora os testes em animais, em bovinos, fossem até então inconclusivos, o Pasteur aplicou a vacina na criança e a criança não desenvolveu sintomas. Deu tudo certo. Mas qual é o problema? Bem, aí nós podemos ter vários. Em primeiro lugar, a vacina ainda estava sendo testada em animais. Em segundo lugar, o próprio Pasteur admitia que não havia resultados suficientes. Em terceiro lugar, não se sabia se o cão que mordeu o menino realmente tinha a doença. Em quarto lugar, o próprio menino não havia aparentemente desenvolvido a doença até aquele ponto. Só o que se tinha como dado era uma mordida de cachorro. A conclusão é que, neste caso, o risco superava o benefício, uma vez que a vacina poderia efetivamente fazer mal. O garoto não desenvolveu nenhum sintoma e não se sabe se por causa da vacina ou apesar da vacina. A atual legislação brasileira define risco da pesquisa como a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano na condução de qualquer pesquisa ou dela decorrente. Risco apresenta-se, portanto, sob uma dimensão muito mais abrangente do que aquilo que o senso comum considera risco, ou seja, procedimentos particularmente invasivos e normalmente associados à área da saúde. Na verdade, toda pesquisa envolvendo seres humanos em qualquer área implica em riscos, ainda que mínimos. E dentre os riscos que podem incidir sobre a pesquisa estão, para além dos riscos de dano físico propriamente, aspectos que abrangem pesquisa envolvendo seres humanos nas áreas de humanidades, ciências exatas, engenharia, ciências da terra, entre outras. Neste contexto, interações com os seres humanos nesse tipo de pesquisa, como entrevistas, rodas de conversa, questionário online e outros tipos de dinâmica, também implicam em riscos. E esses riscos podem ser mobilização de sentimentos, a pessoa pode se emocionar e pode sofrer, cansaço, constrangimento em responder ou interagir, entre muitos outros aspectos. Os riscos inerentes a toda e qualquer pesquisa com seres humanos devem ser considerados pelo pesquisador. Assim como também devem ser consideradas pelo pesquisador as devidas providências para mitigar os riscos. Os riscos devem ser apresentados pelo pesquisador responsável, tanto à instituição na qual a pesquisa vai ser desenvolvida, quanto ao comitê de ética responsável pela análise do projeto. E, principalmente, o pesquisador precisa dar a conhecer esses riscos às pessoas que participam da pesquisa. O reconhecimento dos riscos implícitos na pesquisa com seres humanos resulta em que o pesquisador assume a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes da pesquisa para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas. E junto com o pesquisador, também se corresponsabilizam a instituição sede da pesquisa, a instituição onde a pesquisa vai ser desenvolvida e o comitê de ética que analisou e aprovou o projeto. A contrapartida do risco da pesquisa é o benefício da pesquisa. E a legislação brasileira define como benefício da pesquisa o proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido pelo participante e ou por sua comunidade em decorrência da sua participação na pesquisa.
O benefício dos resultados da pesquisa pode retornar ao participante muito posteriormente, uma vez que é claro que a ciência demanda um tempo para que os resultados sejam percebidos e disponibilizados para a sociedade. No entanto, algumas pesquisas podem trazer resultados imediatos, decorrentes do próprio processo da pesquisa. Um exemplo são entrevistas e encontros no âmbito de pesquisas em psicologia, nas quais muitas vezes o participante pode obter ganhos em saúde psíquica decorrentes da interação com o pesquisador psicólogo durante o próprio processo. É expressamente vedado o pagamento em valores monetários ou quaisquer outras espécies, tais como presentes ou brindes. A percepção do benefício da pesquisa, seja ele imediato, posterior, direto ou indireto, por parte do pesquisador, é também um indicativo de uma reflexão aprofundada sobre a sua pesquisa e sobre o significado da sua pesquisa para o seu campo do conhecimento e para a sociedade como um todo. Igualmente, refletir sobre os benefícios da própria pesquisa também é importante no sentido de calibrar os riscos, uma vez que estes mantêm com os benefícios uma relação intrínseca. No Brasil, há 2 resoluções, ambas federais, que regulam a pesquisa com seres humanos. A Resolução 466 de 2012, do Ministério da Saúde, regula a pesquisa na área da saúde envolvendo seres humanos e dispõe, em seu artigo 3º, inciso 1º, que a eticidade da pesquisa implica em ponderar entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais. Ou seja, é realizar uma abstração a respeito de riscos e benefícios individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Trata-se de uma garantia de que danos previsíveis serão evitados. Um pouco posteriormente, nós tivemos a publicação da Resolução 510 no ano de 2016, também do Ministério da Saúde, que é o ministério responsável por regular a ética em pesquisa com seres humanos. E essa resolução foi concebida com enfoque na pesquisa envolvendo seres humanos nas áreas de humanidades e ciências sociais aplicadas. Mas essa resolução também é aplicável a áreas como engenharia, ciências exatas, ciências da terra, entre muitas outras. E aqui a redação sobre riscos é mais extensa, de forma a abarcar um grande número de situações correspondentes à pesquisa naquelas áreas. Nos projetos de pesquisa em ciências humanas e sociais, a definição e a gradação do risco resultam da apreciação dos seus procedimentos metodológicos e do seu potencial de causar danos maiores ao participante do que os existentes na vida cotidiana, em consonância com o caráter processual e dialogal dessas pesquisas. O pesquisador deve estar sempre atento aos riscos que a pesquisa pode acarretar aos participantes em decorrência dos seus procedimentos, devendo, para tanto, ser adotadas medidas de precaução e proteção a fim de evitar dano ou atenuar os danos, os efeitos destes danos. Da China vem um exemplo, e esse artigo saiu na revista FAPESP de dezembro de 2018. Da China vem um exemplo que dá conta dessa relação entre risco e benefício e demonstra os limites da ciência. Um biofísico anunciou que havia criado os primeiros bebês, um par de gêmeas, com genoma propositalmente alterado. Ele alegou ter modificado um gene, o CCR5, de embriões que foram implantados em uma mulher e resultaram no nascimento de 2 crianças com uma alteração que as tornava resistentes à infecção pelo HIV, o vírus da AIDS. Pensando aqui que o pai seria soro positivo.
O pesquisador se dizia orgulhoso e comentou que, uma vez que ele tinha conhecimento dos meios para a solução do problema, era seu dever ético aplicá-la. Qual é o problema? Bem, em primeiro lugar, essa é uma técnica promissora, mas ainda experimental. Há risco de que o seu emprego possa produzir, além das alterações desejadas, mutações deletérias, que nós não sabemos quais são. A comunidade científica, então, considerou o suposto experimento como antiético, irresponsável e desnecessário, inclusive porque há formas muito mais simples e muito mais seguras de evitar a transmissão do HIV para um bebê. Nesta parte, vimos como o conceito de bem-estar de indivíduos e sociedades não é atemporal. Pelo contrário, ele se transforma na medida em que as próprias sociedades se modificam. A história das pesquisas para a obtenção da vacina contra a varíola é um exemplo da concepção da infância como destituída de direitos, de capacidade de escolha e da atual prerrogativa que nos incumbe de proteger as crianças. Vimos também, por meio do exemplo das pesquisas de Pasteur, para a vacina antirrábica nesse caso, como os riscos e benefícios da pesquisa devem manter uma relação tal que os riscos não podem ultrapassar os benefícios. As resoluções 466 de 2012 e 510 de 2016 do Ministério da Saúde regulam a ética na pesquisa com seres humanos no Brasil, estabelecendo os critérios para que os pesquisadores identifiquem riscos e benefícios de sua pesquisa, assumindo a responsabilidade pelos potenciais danos que podem decorrer da sua pesquisa para os participantes.